Bem, meus amigos, vejam os senhores como as coisas são. Há muito tempo no Brasil se brigou muito para a televisão reconhecer os times de maiores torcidas, né? No caso, o Flamengo e o Corinthians, que deveriam receber as maiores cotas, né? Exatamente por terem maior visibilidade na televisão. Pra vocês terem uma ideia, o jogo do Corinthians e do Flamengo fica por volta de 15 pontos a 30, 35, dependendo da ocasião, do adversário, da circunstância do campeonato. E a televisão não pagava por isso. A televisão pagava mais ou menos a mesma cota para todos os clubes, a não ser aqueles clubes que viessem de segunda divisão, as cotas eram menores. Mas aos poucos isso foi mudando. E agora, com essa renovação de contrato, o Flamengo e o Corinthians, só os dois, recebem 110 milhões de reais. No primeiro, em 4 anos, né? Então é 110 milhões por ano, né? Tanto Flamengo quanto Corinthians. Sem contar o pay-per-view, quer dizer, se vender o pay-per-view, aí eu não sei como funciona, mas deve ser rachado entre as emissoras e os clubes, né? Quanto mais pay-per-view você vende, mais dinheiro você encaixa. Isso, o que acontece com essa circunstância? Acontece que Corinthians e Flamengo e Corinthians, ao longo do tempo, vão se transformar nos clubes de maior investimento do futebol brasileiro. Se o Flamengo tem lá 500 milhões de dívida, e tem mesmo, ele pode pagar. Se o Corinthians tem 100 milhões de dívidas, só em um ano de televisão ele pode pagar. Evidentemente que o Flamengo deve pagar metade das dívidas e enrolar o resto, não é verdade? E investir no futebol. E quanto mais investimento o Flamengo fizer, mais forte vai ficar, porque tem torcida e também tem bom time. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eles queriam o Kleber do Palmeiras. O Kleber do Palmeiras ia ser pago à vista. Ia ser pago à vista. Por quê? Porque o Flamengo já tem os 110 milhões na mão. O Corinthians também. Então é verdade que quer investir em Carlito Tevez, no retorno de Carlito Tevez. Enfim, o dinheiro agora não vai faltar. Só da televisão, Flamengo e Corinthians, se souberem administrar esse dinheiro, vão ficar, vamos dizer assim, os reis do futebol brasileiro. Então é verdade que se você pegar a tabela, você vai ver, né, que os dois já estão numa boa colocação. O Corinthians em primeiro lugar, né? Então, meus amigos, será que o Campeonato Brasileiro, daqui 1, 2, 3 anos, vai estar exatamente igual ao Campeonato Italiano, onde tem 2 times só, né? Praticamente 2 times? Você pega lá, é o Inter de Milão e o Milan. O campeonato se decide entre eles, não é verdade? De vez em quando aparece lá um coitadinho, Roma, uma Roma ali, isso na época de Falcão, né? Na Espanha é Barcelona e Real Madrid. De vez em quando surge o Sevilha, né? Aí querendo aparecer. E na Inglaterra, onde a coisa está um pouco mais equilibrada agora, onde o dinheiro não falta, não é verdade? Mas sempre foi o Manchester United, o grande time, e o Arsenal, né? Manchester United e Arsenal. Agora, com o investimento dos grandes árabes, né? Dos grandes magnatas árabes, a coisa mudou um pouco na Inglaterra, mas ainda continua assim. E eu acho que, com o passar do tempo, Flamengo e Corinthians vão dividir a hegemonia do futebol brasileiro. Um ano ganha um ano ganha outro, né? Porque a cota para os outros é muito grande, é quase o dobro do que os outros recebem. E isso faz uma diferença danada. É o preço do Carlito Tevez, por exemplo, é o preço de um Agüero, por exemplo, né, que está no Atlético de Madrid, 40 milhões de euros. Hoje dá para o Flamengo comprar um Agüero, dá para o Corinthians comprar o Agüero, graças ao dinheiro da televisão. Então, meus amigos, eu acho que o futebol brasileiro, daqui uns anos, vai se resumir a Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Será? E tenho dito!